Professor Carlos Tavares, eu gostaria de começar por si e por lhe perguntar o seguinte. Já vamos aos temas da sustentabilidade propriamente dita, um pouco mais à frente, mas eu gostava de questioná-lo sobre isto. Há muitos anos que ouvimos falar da reindustrialização em Portugal e na Europa. O contexto atual, com esta incerteza geopolítica em torno daquilo que nos está a chegar, sobretudo do outro lado do Atlântico, torna esta necessidade mais urgente ou pode, de alguma forma, inibi-la? Eu não diria que é mais... Boa tarde, antes de mais. Não diria que é mais urgente. Ela é urgente há pelo menos 30 anos. Porque, aliás, eu escrevi um artigo que publiquei no Jornal de Negócios, chamava Há Quanto Tempo, a propósito de outro tema, a propósito do tema da capitalização das empresas. Mas o há quanto tempo pode-se aplicar a muitas coisas entre nós, porque há muito tempo que se fala de um conjunto de assuntos, que precisa de ser feito, que precisa de ser mudado, e os anos passam e as coisas não se alteram. Este tema digamos, da estrutura da economia portuguesa e da própria qualidade do nosso crescimento económico é um tema que tem sido subestimado, no sentido que sempre que o produto cresce um bocadinho, e de preferência cresce um bocadinho mais que os outros, nós ficamos muito, muito satisfeitos, sem ter em conta, por exemplo, neste momento estamos com o crescimento do produto potencial, portanto, que é o máximo, digamos, que em condições normais nós podemos aspirar que a economia cresça em termos médios, dá um bocadinho inferior à volta de 2%. 2% ao ano, que não nos dá para fazer uma convergência efetiva com os níveis da União Europeia, que não nos dá para convergir para... Nós temos um rendimento per capita, temos um déficit de produtividade que é cerca de 40% relativamente à média da União Europeia. E, portanto, este ritmo não nos permite, de facto convergir. O papel da indústria é um papel importante. Nós não podemos esquecer, por exemplo, nos últimos anos, em 2023, 2/3 do crescimento, em 2022, perdão, 2/3 do crescimento deveram-se ao setor do turismo. Não tem mal nenhum que o setor do turismo seja importante, seja bom. Os outros é que têm um peso insuficiente. Em 2023, foi metade do crescimento económico, que foi relativamente baixo, mas metade foi devido ao setor do turismo. Em 2024, penso que terá sido sensivelmente a mesma coisa. Mas o crescimento tem sido muito impulsionado pelo consumo privado, parte também pelas exportações, sobretudo lá está pelo turismo, mas muito pelo consumo privado. E por isso nós temos que, se queremos de facto ter uma ambição de crescimento, de convergência dos níveis médios de produtividade e de nível de vida, porque fala-se muito na necessidade de convergência dos salários, não há convergência, ou não pode haver convergência de salários sem haver convergência de produtividade. Que é um tema que eu outro dia confesso que não segui todos os debates, longe disso, mas vi um debate com muita... Peça de debates das eleições? Sim, onde eu acho que não ouvi falar na palavra produtividade durante o debate todo. E esse é um tema fundamental. Fala-se, de facto, nos salários, que eu acho que é um objetivo legítimo. Nós não temos razão para nos conformar em ganhar menos que os outros, em ter um nível de vida inferior à média da União Europeia. Agora, é preciso, de facto, criar as condições para isso. O tema da indústria, e quando se fala do tema da indústria e da desindustrialização da Europa, nós esquecemos que a situação na Europa não é homogénea. Nós temos países ainda com peso relativamente grande, por exemplo, fizemos só a indústria transformadora. Países ainda com peso significativo, como por exemplo a Alemanha, a Polónia e a Itália, que ainda têm um peso da ordem entre os 18% e os 20%. Depois temos os países nórdicos à volta dos 14%, a média da União Europeia na volta dos 14%, precisamente. 14% que a indústria transformadora pesa. Temos os nórdicos que andam perto da média e depois temos um conjunto de países onde nós nos incluímos que está entre os 11% e os 12%, Portugal, Espanha, a França, onde de facto a França também teve um processo de industrialização muito forte, e que é devido, em grande medida, na Europa, ao facto de alguns países, entre os quais nós próprios, nunca nos termos adaptado à situação da moeda única. Nós não percebemos que em 2000, digamos, o mundo mudou para nós no sentido que deixámos de ter um instrumento que foi muito usado anteriormente, que era a taxa de câmbio, e as taxas de juros, que eram de decisão nacional, deixámos de ter e, portanto, continuámos a gerir a economia
como se nada se tivesse passado, beneficiando da baixa das taxas de juros, aproveitando para... Mas sem poder desvalorizar. Exatamente. E graças a isso, o que é que aconteceu? Entre 1990 e 2020 ou 22, o peso do valor acrescentado dos bens transacionáveis internacionalmente, dos setores que exportam, que importam, etc., baixou de 35% para 25% do valor acrescentado nacional. O que é que aconteceu nesse... É que todas as políticas, ou as políticas não foram adaptadas a este objetivo, que era aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, mas as políticas não passaram por aí. As pessoas não perceberam, por exemplo, estamos aqui dois ex-ministros da Economia, que o centro do governo deveria ter passado do Ministério das Finanças para o Ministério da Economia. Porque Mas não há governo que não prometa fazê-lo. Pois, mas não, a própria estrutura do governo, e se falarmos de governação, vamos começar por aí. Os espanhóis, por exemplo, logo a seguir à entrada no euro, perceberam isso quando, no tempo do presidente Aznar, a estrutura do governo tinha o presidente do governo e depois tinha dois vice-presidentes. O primeiro vice-presidente era o ministro da Economia e tinha coordenação de toda a área económica, incluindo a área das finanças. Porque, de facto, os instrumentos que nós tínhamos aqui antes de 2000, que eram das finanças, que as taxas de juros, as taxas de câmbio, e fora tudo isso, perdemos. E ficámos com as políticas microeconómicas. E isso nunca foi entendido, os espanhóis também depois esqueceram-se disso e pagaram por isso, isso nunca foi entendido e o que acontece é que nós temos hoje objetivos e políticas contraditórias. Eu estou só dois exemplos para não roubar muito mais tempo. Por exemplo, nós ouvimos os ministros da Economia todos, o Manuel também deve ter dito isso e eu também, que precisamos de empresas de dimensão maior. E o que é que diz a política fiscal? Com a normalidade portuguesa, que é um IRC progressivo. Diz-nos, mas se quanto mais sucesso tiverem mais sucesso, pagam uma taxa maior. Ou então dizemos aos empresários, é preciso que invistam e corram riscos, etc. Tudo isso muito bem. E depois temos, se somarmos a taxa do IRC máxima com a taxa de retenção na fonte da distribuição de dividendos, que os empresários quiserem receber legitimamente os seus lucros, ultrapassa os 50%. Ou seja, o que é que o Estado diz? Diz, invistam, corram risco. Se correr bem, nós vamos buscar 50%. Se correr mal, o problema é vosso. A perda é vossa. E esta inadequação das políticas e a falta de algumas reformas, também se fala muito de reformas estruturais, que são aquelas precisamente que aumentam o produto potencial. A falta dessas reformas e dessas políticas vai arrastar este problema e se elas não forem feitas, se não forem adotadas, começando precisamente até pela governação, pela estrutura do próprio governo, eu penso que vamos daqui a... qual é o aniversário do Jornal de Negócios? 30º? Não, ainda não chega. Temos várias datas de aniversário, conforme a edição em papel ou do site. Vamos com... Somos ainda jovens, 20 e tal aninhos. 20 e tal anos. Pronto. Então, quando fizermos 40, quando o Jornal de Negócios fizer 40 anos, provavelmente estaremos cá ainda a dizer, eu provavelmente já não. Já vamos tentar ligar esses temas, não do aniversário do Negócios, mas os temas que mencionou ao da sustentabilidade. Mas eu agora gostava de perguntar ao professor Caldeira Cabral o seguinte: a solução para a reindustrialização, ligando à ideia da sustentabilidade também, tem passar, na verdade, por um encontro de vontades. Vontades entre governos, por um lado, e investidores e empresas, por outro. A União Europeia lançou medidas nesse sentido, da reindustrialização da Europa. O que lhe pergunto é se ainda vamos a tempo, tendo em conta o contexto que estamos a viver. Muito bem, eu começava por cumprimentar todos os presentes e por dizer que é um gosto estar aqui. Isto foi a minha alma mater, eu tive o curso na Nova, na altura era Nova Faculdade de Economia, ainda não era SPE, e na altura eu cresci aqui em Carcavelos e a Nova era para Lisboa, tinha que apanhar o trânsito todo aí para Lisboa. Demorou muito tempo a vir para aqui, mas é um enorme prazer que tenha vindo para aqui. Estive aqui a inaugurar o campus com o Sr. Presidente da República a colocar a primeira árvore e é um gosto enorme estar, de facto, aqui. É também um gosto enorme participar no Jornal de Negócios, por onde escrevi durante 8 anos uma crónica regular com imenso gosto. Respondendo à pergunta, eu acho que vamos a tempo e acho mais do que isso. Acho que Portugal teve, de facto, uma industrialização e uma especialização que, quando entrou na União Europeia, cresceu muito nas exportações, mas cresceu muito com base numa especialização antiga
que não tinha sustentabilidade e que teve sustentabilidade nessa altura, porque nós tivemos um espaço aberto às nossas exportações, principalmente bens intensivos em mão de obra pouco qualificada, que ainda estava fechado aos outros, mas nós já éramos menos competitivos no mundo e estávamos a crescer muito ainda nas exportações de têxteis, de vestuário e calçado, etc. E depois, obviamente, quando o mercado europeu absorve mais 10 países que tinham na altura salários mais baixos do que nós, e quando a China, com a entrada na Organização Mundial de Comércio, e depois vários outros países asiáticos começam a concorrer, nós tivemos uma crise muito grande das exportações entre 95 e 2005, e de facto as exportações em percentagem do PIB tiveram estagnadas, houve muita desindustrialização, mas também muita desindustrialização de uma indústria que já não era muito competitiva, nem havia possibilidade de ser competitiva, mas nós desde 2005 temos tido exportações a crescer acima do PIB. E temos tido, de facto, as exportações a crescerem em muitos anos muito bem. Não só a crescerem bastante, como a crescerem também em setores diferentes. Falou-se aqui do turismo e as exportações no turismo têm crescido muito. Mas o mais interessante é que o peso do turismo no total das exportações, no início do século era perto de 20%, eu penso que era 18,7%, qualquer coisa assim, e agora continua a ser 20%. Portanto, a ideia de que o crescimento das exportações portuguesas é só turismo é uma ideia estranha, no sentido em que o turismo mantém o mesmo peso. Portanto, as outras cresceram tão bem como o turismo. E quando estamos a dizer nós estamos a crescer bem no turismo, mas é só isso, não, as outras cresceram tanto como o turismo. Se olharmos para as exportações de serviços, o turismo era cerca de 56% das exportações de turismo, hoje é 47%, 48% das exportações de serviços. E o que é isto, então? São serviços às empresas, são serviços informáticos. De 2015 para 2023, as exportações de serviços informáticos saltaram de cerca de 1.000 milhões para mais de 4.000 milhões. Nos últimos anos, aliás, tivemos várias empresas até internacionais que, sediando-se em Portugal, prestam serviço ao seu universo daquele grupo empresarial, um pouco para todo o mundo, e, portanto, isso também são... E isso leva-nos um pouco para a ideia de como é que se aumenta a produtividade, e eu acho que o aumento da produtividade que Portugal precisa de ter é um aumento da produtividade baseado no aumento de valor. É numa maior valorização dos seus produtos. E a valorização dos seus produtos não é exportar mais do mesmo de coisas indiferenciadas, faz-se pela diferenciação, faz-se pelo aumento da qualidade e tem-se feito esse percurso, mas faz-se também pela integração de serviços. Nós às vezes não temos noção disso, mas nas exportações de máquinas, 30%, 40% de valor acrescentado é serviços. E é muito o que nos diferencia. Quando estamos a falar de países europeus ou, por exemplo, países do norte da África a comprarem máquinas a Portugal, eles podem comprar as chinesas que, em muitos casos, como são produzidas numa escala tão grande, conseguem ser mais baratas. Sendo importante acrescentar para contexto, professor, se me permite, que exatamente a exportação do setor metalúrgico e metalomecânico é o principal setor exportador nacional. Sim, exatamente. Mas como é que a China dá formação? Como é que a China dá assistência a esta distância? As máquinas alemãs também têm formação, mas são realmente muito mais caras. E nós o que conseguimos, em muitos aspectos, foi atingir a qualidade alemã, mas não a valorização da qualidade alemã, mas conseguir, pelo serviço e pela diferenciação, ser competitivos, infelizmente ainda a um preço menor. Mas estamos a ganhar cotação. Mas ainda não com o mesmo valor acrescentado. A parte da sustentabilidade, eu acho que deve entrar por aqui. Ou seja, se nós conseguimos oferecer soluções de sustentabilidade que incluam, em alguns casos, máquinas, incluam, em alguns casos, serviços, incluam também, por exemplo, projeto, etc., é uma área em que nós podemos ser competitivos e em que temos boas empresas. E é uma área que pode valorizar os produtos. O que não podemos ter é a sustentabilidade apenas nos custos e apenas na parte da regulação e de taxas e impostos e custos adicionais. Temos que ter a sustentabilidade a ser apoiada nas empresas mais por apoios, incentivos, etc. E a União Europeia, nesse aspecto, já calibrou as coisas das duas maneiras. Temos que ter regulação, sim, mas não podemos pôr a regulação à frente dos bois, se quisermos pôr a coisa nestes termos. Não podemos avançar mais rápido na regulação sem ferir demasiada competitividade. E temos que ter, de facto, conseguir criar competitividade em áreas da sustentabilidade em que, em muitos aspectos, as empresas europeias são liderantes. É uma área que tem futuro, apesar destas viragens dos Estados Unidos. O resto do mundo continua a olhar para isso e há desafios ambientais enormes que são, às vezes, de proximidade, estão a ser sentidos
na pele, nas grandes cidades que estão a crescer por todo o mundo, na China, mas também em África, também no Médio Oriente. Há desafios ambientais enormes e se conseguirmos ter boas respostas para esses problemas, temos uma área com muito valor acrescentado. E isso dá-me o pretexto perfeito para falar com o Luís posso Marçal. não posso fazer Diga, professor, de forma rodapé, sintética, por favor. rodapé. Porque o Manuel falou muito bem que a questão da produtividade se mede pelo valor acrescentado. E aí esse é o ponto. As exportações cresceram muito, mas o valor acrescentado incorporado nas exportações não cresceu tanto. É o problema, um dos problemas está nada que se pareça. E, por exemplo, quando olhamos para estes setores, incluindo as máquinas e equipamentos, tem ideia qual é, na exportação, qual é a percentagem de valor acrescentado nacional que está incorporada? Diga. Digam o número. Agora sou eu a fazer perguntas ao moderador. Não, eu desafio a dizer, eu não sei qual. Anda à volta de 30% apenas, não é? Portanto, nós só conseguimos reter 30% do valor exportado. Nos textos são 35%. No material de transporte, onde nós falamos muitas vezes da importância da Auto-Europa e da são 17%. Já vamos poder desenvolver isso se tivermos tempo, porque eu gostava ainda de perguntar ao Luís Marçal o seguinte: não se pode falar de indústria e de competitividade sem falar de energia. Este é um aspecto altamente debatido, especialmente desde a invasão russa da Ucrânia. Pergunto-se, para uma empresa como a Siemens, seria importante que houvesse um foco ainda maior neste tema da energia e um foco que não fosse apenas nos produtores, mas naqueles que dela dependem para desenvolver a sua atividade. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado a fazer parte deste ilustre painel. Eu não sou Ministro da Economia, não tenho isso na minha história ainda, mas tenho dois ao meu lado. É uma inevitabilidade falar de energia no contexto industrial. E se quisermos trazer um bocadinho àquilo que temos falado, das perspectivas da indústria em Portugal e daquilo que são os projetos anunciados, se todos eles têm algo em comum, é o facto de serem eletrointensivos. Olhamos para os projetos anunciados de data centers, do green metal, do lítio, das fábricas de baterias. São profundamente dependentes da matéria-prima eletricidade. E, de facto, esse parece ter sido, desde algum tempo, a estratégia de Portugal de enquadrar essa vantagem destas energias renováveis como uma mais-valia para atrair essas indústrias para o nosso país. E passa muito por aí essa competitividade que nós temos que dar para atrair mais investimento, para trazer essas indústrias. E obviamente que a Siemens acompanha isso nas diferentes dimensões do que é que também para nós, numa dimensão sustentável, o que é o nosso propósito, que é o desenvolvimento de tecnologia com um objetivo, com um propósito para a sociedade, para toda a gente. E, portanto, quando falamos de indústria, falamos de uma dimensão muito de pensar um projeto desde a sua fase de design até à sua operação da forma mais eficiente possível, na sua realização. E isto cobre todas as dimensões do que é ser produtivo. Começava aqui a falar anteriormente sobre a produtividade. Mas como é que se melhora a produtividade da indústria? O que é que se faz? É tudo na base do incentivo ou, de facto, no investimento tecnológico, na capacitação das pessoas e das competências das equipas, o abraçar novas tecnologias, ou simplesmente esperarmos que a produtividade aconteça porque, bom, se decidiu que algo tinha que acontecer. O papel de uma empresa como a Siemens é estar ao dispor da sociedade, dos seus clientes, dos seus parceiros, para disponibilizar a tecnologia que lhes permita fazer esse caminho. Mas o papel da Siemens e a missão da Siemens, como de resto de qualquer empresa que atue no país, é regulada, enfim, tem que obedecer, obviamente, a trâmites legais e tudo isso. O que eu lhe pergunto é se o enquadramento legal em que a Siemens atua, se do ponto de vista da atenção que os vários governos têm dado ao tema, se essa atenção é suficiente e se está suficientemente focada no desenvolvimento económico e industrial. Começa a suspeitar do silêncio. Não, eu acho que tem que haver alguma responsabilidade na resposta, não é? Estes dois senhores são ex-ministros, esteja à vontade. Estou à vontade. Eu acho que por vezes se ignora aquilo que é a complexidade de um sistema de energia. E o quão complexo é e o que é que
tem por trás, porque para nós, só no contexto de energia elétrica, é o simples acto de chegar a casa, carregar no botão, tem a luz, tem tudo ligado, e nós... E se não for segunda-feira, 28 de Abril, não é? Se for... Por exemplo, há uns anos atrás eu fiz um TEDx na Fundação Champalimau e a apresentação passava por fazer o exercício da luz apagada. Quando nós temos algo que damos como um bem adquirido e um bem essencial, torna-se banal. E quando também acabamos por ser condicionados a tomar decisões de forma quase leviana, de tomarmos como um dado adquirido que certas coisas acontecem. Retomando o tema da indústria, se nós temos estas indústrias eletrointensivas e estamos a atraí-las, nós vamos ter que garantir que eles têm essa matéria-prima, eletricidade ou energia disponível. O que é preciso fazer para isso? É por isso que se há condições para que as nossas redes se adaptem. Elas, para se adaptarem, significa crescerem, fazer-se mais linhas, mais subestações, mais tecnologia, mais capacitação tecnológica, seja em todas as dimensões do ciclo da cadeia de execução desses projetos. E, portanto, essas coisas têm que acontecer. E aí batemos em questões mais governamentais sobre o que é preciso fazer para que isso efetivamente possa acontecer. Vamos avançar. Eu tinha pensado, confesso, em 3 rondas para este debate, mas nem 2 vamos conseguir fazer em condições, porque o tema é interessante e já houve aqui tantos desenvolvimentos que se torna difícil chegarmos às 3 rondas. E por isso, professor, eu peço-lhe a maior capacidade de síntese para ligar tudo isto ao tema da sustentabilidade. Há pouco o professor Caldeira Cabral já dizia que a sustentabilidade é também uma oportunidade. Como é que olha para este assunto? Eu penso que De forma muito sintética, por favor. há coisas que devem estar incorporadas em todas as políticas, não é? Eu ainda, a propósito de um assunto completamente diferente, que é, por exemplo, o desenvolvimento regional equilibrado, quando muitas vezes todos os governos fazem grandes declarações de afeto sobre o interior e depois faz-se muito pouco em relação a isto. E eu dizia, a propósito disso, que não bastam aquelas listagens de medidas para o que é que aparecem nos programas, nas campanhas, etc. Mas esse tema tem que estar incorporado em todas as políticas. É o mesmo que se passa com a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não devia ser um tema recente, como foi, sempre deveria ter sido em conta, porque, ao fim e ao cabo, o próprio desenvolvimento a longo prazo também depende da forma como nós conseguirmos gerir os recursos. E, portanto, agora, isto é uma coisa. Outra coisa é também, digamos que há e passo aqui a criticar, algum aproveitamento oportunístico do tema da sustentabilidade, por vezes. Não é? Agora, a propósito de nada, por exemplo, na emissão de financiamentos, agora são tudo financiamentos verdes, mesmo por empresas que são muito poluentes, mas fazem um investimentozinho que melhora ligeiramente a sua situação e diz que é um financiamento, que é um green bond ou é um financiamento verde, etc. Eu penso que o tema é muito importante, como disse, nós temos uma oportunidade de o incorporar nas políticas porque estamos atrasados em termos de adoção das políticas, em termos precisamente de industrialização e temos a oportunidade de fazer as coisas bem feitas. Agora, para que haja uma industrialização no sentido correto, um investimento em geral no sentido correto, é preciso nós ter consciência de que temos muito que fazer em termos de investimento, adotar as políticas para o investimento ser dirigido para os locais, para os setores, não por escolha dos governos, mas porque as políticas assim o determinam ou assim o incentivam, em lugar daquilo que tem sido feito, em que nós, dizendo que precisamos muito de investimento nos bens transacionáveis e todas as políticas são incentivadoras dos não transacionáveis. Só um dos pontos muito importantes, e está aqui uma empresa muito importante em termos de investimento direto estrangeiro, é o investimento direto estrangeiro. Eu não sei se tem a noção, nós muitas vezes fazemos aí grandes declarações que o investimento direto estrangeiro aumentou muito e tal, normalmente avaliando apenas o aspecto financeiro do investimento e não aquilo que ele está exatamente a financiar. E se virmos a percentagem que a indústria transformadora, nos últimos 10 anos, toma, por exemplo, de 1914 a 23, a percentagem de investimento direto estrangeiro dirigida à indústria transformadora
é cerca de 10% do total. Em compensação, o imobiliário e os serviços financeiros representam mais de metade do investimento direto estrangeiro. Professor Caldeira Cabral, este contexto que estamos a viver, em que o discurso europeu, de repente, começou a virar-se muito para a questão da defesa, por razões geopolíticas, deve fazer-nos temer acerca dos objetivos de sustentabilidade na Europa? Eu penso que a defesa é uma das áreas em que nós podemos, em termos industriais, dar alguma resposta. Principalmente se pensarmos que no aumento, eu dou este exemplo, nos Estados Unidos, 1/6 da despesa em defesa é inovação. E a inovação através de fundos de inovação que financiam coisas muito, às vezes, longe da defesa, de duplo uso, etc. Mas a invenção do micro-ondas foi feita por projetos financiados por fundos da Marinha Americana, por exemplo. E há vários outros exemplos deste género. Eu acho que se nós vamos pôr mais dinheiro na defesa, uma parte importante devia ser na parte de inovação. Acabámos de E ter através agora, dela na sustentabilidade? a sustentabilidade é uma parte que eu não sei se está muito ligada à defesa, mas acabámos de ter agora um novo unicórnio português, a Tekever, em parte por causa dos projetos que tem na área da defesa, mas a Tekever já tinha muitos outros projetos fora da área da defesa. Drones. E a Tekever é um exemplo de uma empresa que começa como uma startup, mas que tem produção industrial. E, de facto, é um exemplo, e há vários outros exemplos nesta área, de que, de facto, a inovação e a criação de valor, e eu distingo a criação de valor do valor acrescentado. O turismo, por exemplo, é um setor com muito valor acrescentado. Mas há 10 anos atrás, o valor por quarto e o posicionamento em termos de valor era baixíssimo. E nós conseguimos aumentar todos os anos, nos últimos 10 anos, mais as receitas do que o número de turistas. E isso significa que se está a crescer em valor. O perfil do valor turista médio acrescentado e a também porcentagem de valor alterou-se. acrescentado não mudou muito, mas a criação de valor e o posicionamento mudou, como mudou noutros setores mais tradicionais, como o calçado, com questão de criação de marca, com o acesso a clientes, com o foco em nichos e em produtos especiais, como mudou muito nestes setores industriais. Por exemplo, a aeronáutica cresceu imenso, as exportações de farmacêuticas cresceram imenso e cresceram com investimentos que se fizeram em inovação ao longo de vários anos, com programas como o Startup Portugal ou a Indústria 4.0, que ajudaram a trazer tecnologia digital para as empresas, para melhorar os serviços associados à produção, para melhorar a qualidade da produção, para melhorar a produtividade da produção com melhores utilização de tecnologia digital nesse aspecto. E isto são programas e são projetos que, de facto, ajudam à industrialização. Mas não podemos pensar a indústria hoje, eu penso que esse é um dos erros enormes do Trump, é pensar na indústria como uma indústria de há 30, 40, 50 anos. Drill, baby, Aqueles memes a gozar com os americanos a fazerem o têxtil à mão. Não, temos que pensar na indústria ligada à inovação, à tecnologia, a projetos das universidades, ligado muito também às startups e ligado a todo um outro conceito cultural e de inovação que inclui design, que inclui uma série de outras coisas. Esta indústria, eu acho que tem futuro e tem uma coisa que Portugal continua a ter, que é, tem pessoas que sabem fazer coisas que alguns outros países europeus, em algumas áreas, já praticamente perderam totalmente. Nós ainda temos e podemos aproveitar isso. Mas se quisermos aproveitar isso como aproveitávamos nos anos 80, não. Os salários não conseguem fazer nada, não se consegue fazer nada por aí. Se quisermos aproveitar isso, ligando a tecnologia, ligando a chegar diretamente ao cliente ou ligando a projetos que têm inovação, e de facto o que se vê é que uma empresa industrial como a Tekever, que produz drones, produz produto, mas tem lá muita gente que não está a apertar porcas, que está a fazer software, que está a fazer uma série de outras coisas. E é essa gente que está também a criar o valor acrescentado. Essa gente e os outros operários. Estão os dois a criar valor acrescentado e conseguirmos juntar as duas coisas é muito interessante. E nem todos os países europeus têm esta parte de base industrial de proximidade que é importante para esta flexibilidade. Para além disso, obviamente é preciso ganhar escala e isso é um problema que temos tido. É preciso manter a questão do financiamento e as empresas melhoraram muito em termos dos seus rácios financeiros, mas ainda têm um caminho para fazer aí. E é preciso, em alguns casos em que as empresas são pequenas e que vão demorar a crescer, criar estratégias coletivas, como o que se fez com os centros de tecnologia e inovação, que possam permitir que haja estruturas
que apoiem a inovação de empresas que são demasiado pequenas para a fazerem sozinha em casa, mas que apoiem, nomeadamente também na ligação às universidades. Penso que com isto temos aqui várias áreas de indústria que podemos crescer, mas sem dúvida nenhuma, uma das áreas mais competitivas em Portugal é os serviços, e os serviços não são só o turismo, são também os serviços tecnológicos, os serviços informáticos, etc., que têm crescido mais que o turismo, mas principalmente também uma coisa, o turismo tem crescido em valor e os países que têm mais turistas do mundo são todos países desenvolvidos. A ideia de que o turismo é uma coisa de países de terceiro mundo e de países em desenvolvimento é uma ideia falsa, e o turismo valoriza muitas competências, como um bom cozinheiro, como um bom animador, que não são valorizáveis noutras áreas. E, portanto, é um setor que tem um interesse próprio e que não é um setor de país em vias de desenvolvimento. As pessoas vão fazer turismo para sítios onde confiam na sociedade, para sítios que têm segurança, para sítios que têm serviços de saúde, e os maiores destinos turísticos do mundo são todos países desenvolvidos. Luís, a gestão do tempo obriga-me aqui a fazer uma maldade, que é pedir-lhe uma resposta em 30 segundos, não uma pergunta, mas uma provocação, se quiser, que é para uma empresa como a Siemens, a sustentabilidade é uma aposta que se faz porque fica bem ou porque tem, de facto, retorno no futuro? A Siemens tem 177 anos de vida, nós temos 120 anos em Portugal, e provavelmente a função mais fácil que eu tenho dentro da empresa em Portugal é a função de Sustainability Manager. Porque, de facto, a sustentabilidade das suas diversas dimensões, não é só a descarbonização, o ambiente, tem a governança, tem a equidade, tem a empregabilidade, não é um tema estratégico, é um tema de cultura. 95% da tecnologia que a gente desenvolve é aplicação direta naquilo que são as atividades core definidos pelos KPIs, pelas diversas dimensões do ESG. 95% do que nós fazemos é tecnologia para sustentabilidade. Portanto, não é um tema, não é um fediver. De facto, faz parte da nossa core. As áreas de atividade que nós temos é para apoiar o desenvolvimento dos nossos parceiros para poderem fazer o seu caminho à sustentabilidade. Quer-me dizer um número que represente quanto é que a Siemens investe em sustentabilidade por ano, ou por exemplo, no ano passado? O que eu lhe posso dizer é que a Siemens tem mantido de forma sustentável uma das empresas da europeia, onde tem maior investimento de R&D global, e todo o R&D que nós fazemos hoje enquadra-se dentro da sustentabilidade. Temos de falar de valores acima de 6% por ano. Meus senhores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Houvesse mais tempo aqui, ficávamos. Muito sustentável não foi o tempo que ultrapassámos no na nossa agenda. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.